Muito boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final, programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais, sempre com convidados especiais, com visões divergentes. O objetivo, é claro, é estabelecer o diálogo, elevar a régua do debate e, quem sabe, até chegar no consenso. Na edição de hoje vamos falar sobre o marco temporal das terras indígenas, o PL que na última sexta-feira foi vetado pelo presidente Lula. Mas antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a reportagem especial sobre o tema. Há um mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar inconstitucional o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A tese, que surgiu em parecer da Advocacia Geral da União em 2009, durante o julgamento sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, estabelecia que povos indígenas teriam direito de ocupar apenas aquelas terras que já ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis. Para os xoclengues, seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira, e somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. Com o placar de 9-2, venceu no STF a interpretação do relator Edson Fachin, para quem a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal e independe da configuração de renitente esbulho. Nessa linha que nós estamos esperando, que se faça justiça com a vida dos povos indígenas, para proteger não somente as terras indígenas para os indígenas, mas para todo o ser vivo. Na prática, se o indígena comprovar por laudo antropológico que determinada área pertenceu a seus antepassados, essa área poderá ser desapropriada e demarcada, seja uma fazenda, uma fábrica, uma mina de diamantes. Não importa se o proprietário pagou pela terra, se tem escritura ou se a ocupa há 100 anos. A decisão do STF foi bem acolhida pela esquerda, mas rejeitada pela oposição e por boa parte do Centrão, que resgataram e aprovaram em menos de um mês um antigo projeto que oficializava a tese do marco temporal. A tramitação, em tempo recorde, foi turbinada por um sentimento de reação dos parlamentares ao que classificam como ingerência do judiciário em pautas do legislativo. O Congresso também se viu pressionado por diferentes setores produtivos, especialmente o agronegócio e a mineração, preocupados com a insegurança jurídica. Como esperado, Lula vetou os artigos essenciais do projeto, inclusive o que restabelecia a Constituição de 1988 como limite para novas demarcações. No Congresso, oposição e Centrão se articulam novamente, desta vez para derrubar os vetos presidenciais, o que deve levar a questão novamente ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho convicção, plena confiança de que nós vamos conseguir derrubar os vetos ao marco temporal e devolver a paz ao campo, devolver segurança jurídica. O direito de propriedade é sagrado. Quem defende o PL também defende que a palavra do Congresso deve ser a última quando o assunto é legislação. Não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro. Enquanto quem defende os vetos também defende que a decisão do STF tem repercussão geral sobre interpretação constitucional e não pode ser reescrita pelo Legislativo. É um retrocesso que remonta à chegada dos europeus. Quem teme perder suas terras ficou ainda mais preocupado, pois bastou o Supremo rejeitar o marco temporal para ressurgirem demandas por demarcações em diferentes pontos do país. Coincidência ou não, a maior parte das áreas de interesse dos novos indígenas é de valor estratégico para projetos de mineração, produção agrícola, biotecnologia, expansão imobiliária, instalação de portos, passagem de ferrovias e linhões de energia,
além de áreas de fronteira. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena. É bom que se diga que a população que se autodeclara indígena cresceu exponencialmente na última década, chegando a 1,5 milhão de pessoas, mas ainda é irrisória, considerando o atual domínio sobre 14% do território nacional em áreas já demarcadas, o dobro do que ocupa o agronegócio brasileiro, que alimenta 1 bilhão de pessoas no planeta. Não seria a hora de questionar se o direito de uma minoria está sendo protegido ou apenas usado como arma política para interesses não declarados? Hoje trouxemos 2 convidados para enriquecer o nosso debate, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que é o relator do projeto de lei do Marco Temporal no Senado, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que nos acompanha remotamente. Também teremos a opinião do ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, e a pergunta de uma espectadora. Bem-vindos ao programa, ao Ponto Final. Deputado Chico Alencar, senador Marcos Rogério. Prazer estar aqui. Prazer rever o Chico aqui também. É um prazer debater com o Marcos Rogério, colega que já fomos colegas na Câmara dos Deputados. Verdade. Excelente. Bom, deixa eu já pegar carona no VT, aqui na nossa reportagem especial, e perguntar para ambos repetir a pergunta do final do VT. O direito dos povos indígenas está sendo protegido ou usado como arma política para interesses não declarados? Aí, quem começa? Eu posso começar, até porque a pergunta é parcial, é facciosa, é a reportagem, não é alguém entrevistado afirmando ou levantando essa questão. É a reportagem, mostrou uma tendência. Estaria a luta pelos direitos originários, aliás, assegurados no artigo 231 e 232 da Constituição Federal em vigor, acobertando interesses escusos. Não tem nada a ver. Se há um segmento da população brasileira que luta às claras, que se expõe, que reivindica com franqueza, às vezes com a rudeza própria de quem não está no mundo letrado, é o povo indígena desse país, que é o povo originário, é evidente, para espancar, deixar de fora qualquer argumento falacioso, certamente o senador Marcos Rogério não os utiliza, dizer que vão querer terra na Avenida Paulista, em Copacabana, não. Tem um princípio do bom senso, da sensatez. Agora, é bom lembrar que os indígenas do Brasil só foram reconhecidos como cidadãos na sociedade brasileira, menção rápida a partir da Constituição de 1934 e plenamente a Constituição Cidadã de 1988. Até então, veja, a Constituição primeira do Brasil, do Império, do país independente de Portugal, 1824, nem fala nos indígenas. Aliás, o termo não era usado na época, só índios. Depois, a primeira Constituição republicana também não. O Estatuto, chamado Estatuto dos Índios, que é de 1973, ele está para ser atualizado e reformado desde 1994 e não anda. É o Estatuto das Sociedades Indígenas do Brasil. Está lá, engavetado, parado. E, no entanto, e aí encerro para não me alongar muito, cansar todos vocês, é bom destacar essa realidade. Há 305 etnias indígenas no Brasil, cada uma com a sua especificidade, falam 274 línguas diferentes, há ainda estimados 114 povos indígenas isolados, sem ainda o contato que muitas vezes configura-se como uma integração que desintegra uma civilização que pode ser mais civilização. Então, o que se pretende é isso, garantir os direitos assegurados na Constituição Federal, no artigo 231 e 232, que, aliás, coloca os povos indígenas como parte em eventuais disputas judiciais. Um trânsito positivo da condição de meramente tutelados pelo Estado para a autonomia cidadã. E nisso, a demarcação de um limite para a disputa de terras, hoje existem mais ou menos 100, em torno de 100
terras em disputa, e não pode ser disputa de tiro, porrada, bomba, morte, violência, não. Tem que ser uma disputa também nos marcos civilizados. Para isso existe justiça, existe direito, existe o contencioso, como no parlamento, né, que é o espaço do dissenso civilizado, mas também a justiça vai dirimindo isso. Agora, nós entendemos, sim, que a lei, o projeto e a lei, agora vetada parcialmente pelo presidente Lula, tem elementos de inconstitucionalidade flagrante. Então, é o direito dos indígenas e uma concepção econômica. A terra para os indígenas, ela tem um valor, um significado e uma leitura econômica totalmente diferente das sociedades urbanizadas, nos marcos do capitalismo. Então, não é o indígena ser assimilado pela sociedade dominante. É respeitar, como a Constituição diz, a sua cultura, o seu modo de viver, o seu gosto, os seus hábitos e, claro, a sua terra, que não tem o afã produtivista que tem para nós, ditos civilizados. Tá certo, deputado. Deixa eu passar a palavra agora para o senador Marcos Rogério. Senador, respondendo ainda aquela pergunta. Cláudio Dantas, primeiro um prazer muito grande estar aqui com você, debatendo esse assunto, que é um assunto por demais importante para o Brasil. Prazer estar aqui ao lado do Chico Alencar, que fui deputado federal junto com ele. Tivemos já grandes embates, especialmente no âmbito da CCJ da Câmara, na época em que fui deputado. E a abordagem que você traz, Cláudio, ela na verdade é respondida pelos fatos. Não é uma questão ideológica, é uma questão pragmática, né? Nós temos hoje, e aí o Chico mencionou ali pouco mais de 100 áreas, né, sendo demandadas para demarcação, o número é muito maior. Passa de 400 pedidos já em processamento e 120 na fase de estudo. Então, esses são os dados que a própria FUNAI disponibiliza. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, hoje nós temos em torno de 119 milhões de hectares do território nacional destinado a áreas indígenas. Você sabe qual o volume de terra por família indígena, considerando o conjunto das áreas? Hoje nós temos, cada família indígena está com quase 1.000 hectares de terra. Proporcionalmente, quase 1.000 hectares, 900 e poucos hectares por família indígena. Na média. A média. Sem o marco temporal e considerando, né, os pedidos em andamento, só aqueles que estão em andamento, nós teríamos mais quase 118 milhões de hectares de áreas demarcadas. São 420 pedidos em processamento, já na fase adiantada, e mais 120 na fase de estudo. E aí a pergunta que fica, depois nós podemos entrar na questão do marco temporal, o que diz a Constituição, o que não diz, ele fez menção ali à Constituição de 34, 67, enfim, as outras Constituições, a bem da verdade, também fizeram menção à questão do direito à cultura, à organização, o direito à terra, e também a Constituição de 88, no artigo 231, que é muito claro, e o Supremo, o mesmo Supremo, que agora diz que não pode assegurar validade, né, ao marco temporal, né, ou seja, a data de promulgação da Constituição de 88 como marco temporal, esse mesmo Supremo, há pouco tempo atrás, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, lá de Roraima, chegou à conclusão diversa. E aí, eu vi a fala do ministro aqui agora há pouco, e com todo respeito, obviamente, a tese dele, mas não é a questão de você olhar para, olha, a cultura dos Yanomamis, a cultura da outra etnia e tal, e julgar. Não é isso. O que nós estamos olhando é para o texto da Constituição. O texto da Constituição estabelece o marco temporal, sim ou não? E aí o 231, ele vai deixar claramente isso estabelecido. Há uma tese, talvez o Chico possa querer depois suscitar esse argumento, mas a Constituição anterior, ela também previa isso. Então, a nova Constituição repetiu aquilo que lá atrás, em 34, já se existia, depois... Na verdade, é o seguinte, a Constituição de 88 estabeleceu, né, a data de promulgação, né, como limite, terras tradicionalmente ocupadas,
E depois, no artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, ele vai dizer que o prazo para efetivar a demarcação dessas terras era de 5 anos. Então, o legislador constituinte não deixou margem para dúvida sobre qual era a sua vontade. Aí alguém pode dizer, ah, não, mas isso no passado também existiu, as constituições também diziam isso, então nós precisamos não se limitar, não se vincular a esse aspecto. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, um não índio, né, que tem uma área rural, né, esteve em cima dela, depois saiu dela, abandonou, alguém chegou lá, ocupou, trabalhou, produziu, transformou, inovou, e aí, 20, 30, 50 anos depois, vem esse que se diz antigo dono e vai dizer, não, olha, eu quero essa terra de volta porque é meu direito originário. Você tem o Instituto do Uso Capião para as terras de não indígenas. No caso da Constituição, em relação à questão dos índios, ficou estabelecido o marco temporal. E você não pode deixar ad eterno essa situação. O que nós temos hoje, Cláudio? Esse é um debate que assim, a gente tem que olhar para o campo pragmático. Fala-se tanto em demarcação de terras, em dar mais terra para os índios. Quando você vai para dentro das aldeias, e a região norte do Brasil concentra a maior população indígena do Brasil, são quase 800 mil índios lá. Meu estado tem muitos índios, eu nasci numa região do lado de uma aldeia indígena. Então eu conheço disso, não é de ouvir falar, não. Eu conheço de conhecer de perto, de olhar. O senhor não se sente indígena? O senhor não se sente indígena? Quem olha para quem nasceu na região amazônica, né, uma hora ou outra alguém vai te chamar de índio, né? Então todos nós temos um pouco disso, um pouco dessa cultura e desses valores também. Agora, quando você vai lá conhecer a vida do índio no campo, o índio não pode hoje em muitas áreas trabalhar, produzir. Os mesmos que defendem o tal do direito do indígena, das terras, de tantas coisas, são aqueles que dizem assim, não pode interferir na cultura do índio. Mas o índio hoje, é ele que está mudando. Boa parte dos índios hoje estão morando em cidades. E qual é o problema disso? Onde é que está o direito à liberdade do índio? Então, o índio quer ter telefone celular, o índio quer ter um carro para andar, o índio que está, mesmo o índio aldeado, e eu estou falando disso aqui porque eu conheço lá, o índio aldeado quer produzir, ele quer direito à produção, sabe? Ele quer ter o seu dinheiro, ele quer ter sua qualidade de vida. Essa sua ponderação, eu gostaria de devolver a palavra para o deputado Chico Alencar, justamente porque são duas visões que se chocam, né, em relação aos povos indígenas. A visão do indígena que precisa, que quer se integrar à sociedade, e a visão daquele indígena que quer ficar isolado, que deve viver isolado, né? Até uma visão um pouco naive ali, uma visão do índio natural. Isso. Deputado, o senhor não acha que como contemplar visões tão distintas quando a gente se refere justamente à população indígena? Respeitando os povos indígenas e os seus quereres. E dentro desses povos indígenas, múltiplos, diversos, com diferentes cosmovisões, inclusive. É errado que eu aprendi na escola, certamente vocês também, Marcos Rogério. Os índios, genericamente, cultuam um deus chamado Tupã, e a lua, o Jaci, o sol, não sei o quê. Isso tudo foi uma versão colonizadora a partir dos jesuítas que codificaram a linguagem dos tupiniquins e tupinambás com quem eles conviveram na faixa litorânea, inclusive aqui na minha região. Aí generalizou-se. Então isso é errado. A gente tem que reconhecer os diferentes povos indígenas e suas especificidades. Em segundo lugar, é evidente que ninguém defende qualquer tipo de cerceamento da liberdade de algum indivíduo indígena de querer morar na cidade, de querer ter usos, gostos e costumes e hábitos de consumo da sociedade dominante, urbano-industrial capitalista, não são absolutamente livres para fazer isso. A Constituição não proíbe esse trânsito. Agora, também não é correto a gente afirmar sem ouvi-los, que eles querem ter necessariamente telefone celular, ar-condicionado, automóvel. Isso é muito sedutor da nossa sociedade. O que nós defendemos, e os antropólogos e os indígenas, porque
eles são uma categoria muito mobilizada. Meu amigo Marcos Rogério sabe disso, deve ter visto isso lá no Senado. É talvez o segmento da sociedade brasileira mais mobilizado nos últimos anos, em torno da sua defesa, aparentada toda, como eles se intitulam, unidas na defesa dos seus modos de viver. E, de novo, esse negócio de falar que os hectares destinados aos índios, que há 80 milhões, Marco Rogério até ampliou um pouco esse quantitativo de hectares de terra em disputa ainda, e que eles já têm mais terra do que necessitam, tem que ser relativizado, porque, repito, o padrão de produtividade, mesmo de consumo, de entendimento do bem terra, é completamente diferente de povos aldeados, com a sua vida saudável nas aldeias, que antigamente a gente chamava de tribos, do padrão da sociedade capitalista, que é extremamente desigual, que é produtivista, que tem o afã do consumo, a ideologia do consumo contínuo como elemento fundamental até da busca da felicidade humana. A gente tem, vamos ouvir um pouco, inclusive lideranças indígenas, um agora até o Terena na Academia Brasileira de Letras, para perceber a concepção deles em relação à terra, em relação à vida, em relação aos semelhantes, em relação aos brancos dominantes, que não é uma relação de repúdio, de rejeição, mas de respeito, exigindo também respeito. Claro. E aí nós temos, de fato, um bom debate a fazer. O tema é complexo, deputado. A gente tem um tempo restrito aqui. Eu vou pedir de volta a palavra. Não é o tempo dos indígenas. Não é. Não é. Não tem relógio. Deixa eu pedir de volta a palavra, porque eu falei com o ex-ministro Carlos Aires Brito, ex-presidente do STF, e perguntei para ele justamente como é que fica, né? A gente, claro, tem uma discussão de mérito nessa questão, mas tem uma questão jurídica aí, senador, que é você aprovar um projeto de lei, né? Esse projeto de lei ser vetado e você derrubar o veto. Quer dizer, a minha pergunta para o ex-ministro foi: qual é o risco disso voltar para o STF? Por favor, produção. Olha, se o veto do presidente vier a ser, convenhamos, derrubado, certamente haverá resignação por parte, talvez mesmo, né, da Advocacia Geral da União, de modo a sugerir, a sinalizar o ajuizamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal para que prevaleça a decisão do Supremo, a própria decisão do Supremo. Afinal, o Supremo decidiu em matéria constitucional, interpretou a Constituição. E pelo artigo 102 da Constituição, 102 cabeça, compete a ele, Supremo Tribunal Federal, a guarda precípua da Constituição. Ou seja, velar pela interpretação e aplicabilidade fidedignas da magna lei do país. Precípio aí é principalmente é no sentido de fundamentalmente, precipuamente. Quem guarda a lei suprema é um tribunal supremo, em última instância, né? A lei é um documento superior, um documento normativo, um repositório de normas superiores em face dos decretos, por exemplo, dos regulamentos. A lei é superior. Os tribunais superiores dão a última palavra em matéria de lei. Porém, quando se trata de interpretar e aplicar a Constituição diretamente, a Constituição é mais do que uma lei superior, é uma lei suprema. E quem dá a última palavra sobre a lei suprema é um tribunal igualmente supremo, que é único, é o Supremo Tribunal Federal. De sorte que, se o veto vier a ser derrubado, certamente, ou muito provavelmente, haverá resignação, seja por parte de alguns segmentos, algumas instituições ou pessoas da sociedade civil, seja por parte da própria AGU, Advocacia Geral da União. E a última palavra voltará para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Um minutinho para cada um, senador Marcos Rogério. Bom, eu discordo o caminho natural sustentado pelo ministro está correto, né? Cabe ao Congresso agora avaliar o veto
né, manter ou derrubar. Eu acredito que nós vamos derrubar o veto. Nós tivemos quase 300 votos aprovando o marco temporal na Câmara dos Deputados e 43 no Senado. Muitos senadores que votariam a favor dessa matéria não estavam no Senado no dia e nós ganhamos, né, com boa maioria. Então, eu acredito sim, essa matéria deve ser derrubada e eu acredito na manutenção da tese do marco temporal. Nós vamos batalhar pela manutenção dos vetos. Isso será apreciado agora, dia 9 de novembro. E, em caso de derrubada dos vetos, foram parciais. Lula, inclusive, não vetou a possibilidade da produção consorciada em áreas indígenas, o que nós contestamos, mas, de qualquer maneira, em caso de derrubada dos vetos, é claro que nós vamos recorrer ao Supremo, como o ministro Aires aventou. É uma possibilidade que, no caso de derrubada dos vetos, nós seguramente vamos utilizar. É um direito também constitucional o recurso à Casa Magna de interpretação das leis e da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Agora a gente vai ouvir uma pergunta de uma espectadora, tá? A pergunta da Luma Vidal. Olá, meu nome é Luma Vidal, sou de São Paulo e a minha pergunta é a seguinte: como garantir a segurança jurídica caso o veto do presidente seja derrubado pelo Congresso, mas não prevaleça por alguma posição ideológica do STF, no caso aí contrariando a vontade dos legítimos representantes do povo brasileiro? Muito bem. Pergunta da nossa assinante, senador Marcos Rogério. Bom, Cláudio, aqui a questão é simples. Assim, eu acho que a palavra final no campo da legislação está com o legislativo. Esse é o foro próprio. Pensar o contrário disso, né, atribuir ao judiciário a palavra final quanto ao campo normativo é uma inversão de papéis. Obviamente que o controle de constitucionalidade é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele não pode reescrever a Constituição Federal. É preciso respeitar a Constituição Federal. E nesse caso, né, ainda que haja a nossa intenção, o nosso trabalho é pela derrubada do veto, para devolver a segurança jurídica para quem está no campo trabalhando, produzindo. Só para você ter uma ideia, assim, a área de cultivo no Brasil hoje ela passa um pouco de 63 milhões de hectares. É a área de cultivo do agronegócio brasileiro. Nós estamos falando de áreas indígenas atualmente já ocupadas normalmente de 119 milhões de hectares. E fala-se em demarcação de todas essas que estão em andamento, que pode chegar, repito, a mais de 117 milhões de hectares. Então, o que nós pretendemos aqui é derrubar o veto. Agora, ela falou em segurança jurídica. Aí, se o Supremo Tribunal Federal, de repente, julgar inconstitucional essa lei, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Esperamos que não aconteça. Mas aí caberá ao Congresso Nacional, pela via do emendamento constitucional, devolver a tese do marco temporal no âmbito da própria Constituição Federal. Aí eu já aproveito essa tua resposta, passo a palavra para o deputado Chico Alencar. O senador está aqui mencionando justamente um recurso a uma PEC, né? Caso o PL seja considerado inconstitucional pelo Supremo, a oposição e aí todos os que estão envolvidos neste PL vão se articular para aprovar uma emenda constitucional. Qual será a posição de vocês? Nós, em primeiro lugar, queremos manter o veto que, repito, foi até moderado por parte do presidente Lula. No caso de derrota, faz parte, inclusive, do arcabouço jurídico constitucional brasileiro o direito ao recurso contra o que entendemos como inconstitucional. E quem tem que se pronunciar sobre isso, por óbvio, é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, aquele que a interpreta. Não é, portanto, Cláudia, insegurança jurídica. É uma disputa natural e democrática do entendimento dos direitos dos brasileiros, aí incluídos os povos indígenas. Do caminho de uma PEC, que obviamente vai ser alvo de grande debate na sociedade, envolvendo as comunidades indígenas, que têm que ser protagonistas do seu próprio destino e zelosas dos seus próprios direitos. O caminho de uma PEC aí é também natural e democrático, e se modificando. Aí é uma diferença de interpretação do senador Marcos Rogério e minha, no caso, os debatedores aqui nesse momento. No caso de uma PEC, consideraria, então, a 231
como insuficientes para garantir isso, que, na verdade, é garantir que os índios não extrapolem além dos limites territoriais que eles têm hoje. O subtexto é esse. Repito, as comunidades indígenas não querem avassalar o Brasil inteiro, reconhecem a desproporção é abissal entre terras indígenas ocupadas dos índios aldeados e as terras do agro, terras improdutivas no Brasil, que não são indígenas também. O Brasil ainda tem muita gente sem terra e muita terra sem gente. Daí a luta pela reforma agrária, que é co-irmã da luta pelos direitos dos povos indígenas. Uma PEC, sendo aprovada, depois de ampla discussão, ela se insere na Constituição. E a Constituição é o que a gente defende. Essa reforma agrária é tema para outro programa. Deixa eu... O senhor quer emendar aqui? Eu só queria fazer uma observação, porque ele disse, o Chico afasta a tese da insegurança jurídica, e eu tenho que divergir aqui com um fato. O que está em jogo aqui é a tomada de áreas, de terras, que estão habitadas, produzindo por milhares de brasileiros, com título definitivo, com escritura pública. O senhor já recebeu, o senhor como parlamentar, o senhor já recebeu alguma demanda, algum questionamento, seja algum apelo por parte de proprietários de terra que estejam sofrendo com isso? Já, muitos. E eu vou citar um exemplo para você, de uma cidade de Santa Catarina. Aliás, foi o que originou, né, a tese do Supremo. Santa Catarina tem 5 cidades, né, que, assim, hoje corre o risco de, com um processo como esse, ficarem inviabilizadas. Vou falar 2, Cunha-Porã e, se eu não estou enganado, o nome da outra cidade é Saudades. Saudades e Cunha-Porã. Essas duas praticamente comprometidas. A última, 64% da economia local, vem da agricultura familiar, comprometida com esse processo de demarcação. Áreas tituladas, documentadas e que as pessoas estão hoje temendo perder o seu direito de propriedade. Então não há como negar aqui uma insegurança jurídica. O campo hoje está em pânico com essa possibilidade do afastamento do marco temporal. E o presidente Lula, só para corrigir uma situação, ele não vetou parcialmente o marco temporal, não. Ele vetou integralmente o marco temporal. O que ele deixou ali foi temas relacionados à questão do processo de demarcação, né, transparência e outros aspectos mais. Agora, o núcleo que tratava do reconhecimento do marco temporal foi integralmente vetado. Agora, aproveitando, o senhor mencionou a possibilidade de uma emenda constitucional para tentar, vamos dizer assim, resolver um problema jurídico caso ele retorne para o Supremo, que é o que a gente deve acontecer, né? Aquilo que a gente aqui tem ouvido que provavelmente vai acontecer. Eu conversei com o ex-ministro Aires Brito sobre isso, perguntei se uma PEC resolveria a questão, já que ele disse que o PL tenderá a ser derrubado. Por favor, produção. Perfeito. Por lei não pode. Se por emenda, temos que ver se a matéria decidida é constitutiva de cláusula pétrea ou não. Porque se for constitutiva de cláusula pétrea, nem emenda pode modificar. Cláusula pétrea é chamada de pétrea, de pedra, porque é irreformável, é imodificável. Então, ainda uma nova discussão surgirá se cabe até mesmo emenda à Constituição nessa matéria. Perfeito. Olha, a Constituição é uma casa arrumada. O direito é uma casa arrumada, não é uma barafunda, não. Não é nada de pernas pro ar. Por isso que eu estou falando dessa ordem lógica e cronológica que tem a ver tudo com casa arrumada. Claro. O Legislativo fala primeiro e ninguém reclama do Legislativo falar primeiro. O Executivo fala com imediatidade. Ninguém reclama porque o Executivo fala com imediatidade. E o Judiciário fala por último. Por que reclamar isso? Isso faz... Todo país civilizado é assim. Nascente, corrente, foz ou embocadura. Ou seja, Legislativo, Executivo e Judiciário. O Legislativo é infalível? Não. O Executivo é infalível? Não. O Judiciário é infalível? Não. Não se trata de infalibilidade. Se trata de ordenar a anatomia, né, e a dinâmica do Estado racionalmente, à base dessas categorias mentais que estão na Constituição. Nascente, corrente e foz. Perfeito. Há quem fale primeiro, há quem fale com imediatidade, sem provocação de quem quer que seja, e há quem fale por último. Daí porque nem a lei prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, diz a Constituição no artigo 5º, acho que 35 ou 36. Coisa julgada é coisa sagrada. A cláusula pétrea. Bem, ministro. E diz mais a Constituição, a lei
a lei também, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, diz a Constituição, lesão ou ameaça a direito. Por quê? Porque o Judiciário fala por último. A Constituição não falou assim, Cláudio, não falou. A lei não excluirá da apreciação do Poder Legislativo lesão ou ameaça a direito. Não foi isso. A Constituição não disse. A lei não excluirá da apreciação do Poder Executivo lesão ou ameaça a direito. Não foi isso. O que foi que a Constituição falou? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Porque o Judiciário fala por último. E o Judiciário não pode tirar o time de campo, Cláudio. Não pode deixar de julgar. Não pode apitar o jogo da vida. O Legislativo pode se omitir. O Executivo pode se omitir. O Judiciário não pode dar o silêncio como resposta aos requerimentos que lhe são feitos. Tudo é lógico, tudo é ordenado, tudo é racional, tudo é civilizado. Perfeito. Se não entender assim, quem não entender assim, não vai entender o direito positivo brasileiro. Recado aí para quem está no parlamento. Para finalizar aqui a apreciação de ambos. Vou passar a palavra para o deputado Chico Alencar. Deputado. Pois não. A questão rumorosa do marco temporal, ela surge a partir, como o senador Marcos Rogério lembrou, de uma disputa em Santa Catarina. É bom lembrar que os Choclen, Laclan, que vivem lá há tempos imemoriais, 5 mil anos, vem todo um processo histórico da ocupação, da colonização, da dizimação. Eu tenho aqui comigo reportagem do início do século passado, aldeias nativas lá sendo dizimadas, tem fotografia que impressiona, as criancinhas indígenas aprisionadas junto com suas mães, porque os homens da aldeia todos foram mortos, pelos chamados bugreiros. É uma história muito sangrenta. Isso acabou, ao longo do tempo, chegando ao Supremo, uma demanda do governo de Santa Catarina contra populações indígenas que reivindicam não expansão de terra. É claro que a racionalidade preside, como o ministro Aires Brito lembrou, sempre vai ser um processo civilizado e negocial. Nesse caso, é inconcebível que cidades inteiras, mesmo pequenos produtores rurais, com seus direitos já circunscritos no ordenamento republicano, venham a ser privados das suas terras, até o Instituto da Indenização. Ainda assim, eu tenho certeza, porque converso muito com lideranças indígenas, que a negociação, em determinados casos, é o caminho possível e a segurança, o arcabouço jurídico do país assegura essa possibilidade, nos dá essa segurança para que não haja matança, violência, que de vez em quando acontece, em geral, muito mais vitimando os povos nativos do que os que reivindicam terras para além das que já têm, aqueles que querem expandir fronteiras agrícolas em terras que pertencem aos indígenas. Então, eu acredito que não haja problema humano sem humana solução. O Brasil precisa encontrar canais, dutos de civilidade. Perfeito. Como, repito, é o parlamento, como o judiciário, ouvindo as partes. Quero lembrar que o artigo 232 da Constituição estabelece os índios, suas comunidades e organizações como partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos. Então, acredito que a gente deve se basear nessas possibilidades aí. Perfeito, deputado. Senador? Esse é um tema realmente apaixonante para os dois lados, né? Quem defende por uma questão mais ideológica, quem defende com a visão pragmática, olhando para aquilo que acontece lá na ponta, olhando para dentro das aldeias, para dentro das comunidades, olhando para o setor produtivo. Eu repito, nós temos hoje 119 milhões de hectares de áreas já indígenas. São mais de 600 áreas no Brasil. O agro brasileiro está trabalhando, produzindo em cima de pouco mais de 63 milhões de hectares e é responsável por 300 milhões de toneladas de alimentos no Brasil. Então, assim, esse é um tema que nos preocupa muito. Essa insegurança jurídica não faz bem ao campo. Esse ambiente de incerteza, de insegurança,
fez surgir uma corrida muito grande hoje para a demarcação de novas áreas. Isso está estimulando conflito em várias regiões do Brasil. Cláudio, só para você ter uma ideia, o censo de 2010 apontava que nós tínhamos aí menos de 1 milhão de índios no Brasil. Nós tínhamos 800 e poucos mil índios no Brasil. Nesses últimos 12 anos, essa população chega a quase 2 milhões de indígenas no Brasil. As informações que nós temos, as notícias que nós temos, e eu ouvi isso também da região de Santa Catarina, que está sendo demandada essa questão da demarcação, lugar que não tinha índio, de repente começou a aparecer índio, chegando em ônibus, chegando em caminhões e ocupando espaço, e daqui a pouco os problemas começaram a surgir. Outras regiões que aparecem índios que, na verdade, quando vão tomar contato para saber quem são, identifica que não são nem brasileiros. Mas isso tudo está sendo utilizado como argumento para se pedir demarcação de terra indígena. E esse é um tema romântico para aqueles que não conhecem o campo, não conhecem o agro, não conhecem a importância do agro brasileiro. O insumo mais importante para o mundo é o alimento. Talvez a próxima guerra de escala global seja justamente pela disputa do alimento. E o Brasil é o maior celeiro. Então nós não podemos punir, nós não podemos penalizar, né, o agro brasileiro ao argumento de que estamos fazendo justiça aos índios, às populações tradicionais, com esse método, com esse mecanismo. Eu não sou contra você destinar terra para os índios. Mas do mesmo jeito que você faz para se promover a reforma agrária, por que você não usa o mesmo expediente, o mesmo mecanismo, o governo, que você faz para executar a reforma agrária também para essas populações remanescentes? Se quer aumentar uma área, se quer destinar uma nova área, se proceda com o mesmo caminho. Agora, você não pode chegar em uma área que é produtiva, que é documentada, que as famílias estão em cima produzindo de boa fé, trabalhando duro, e simplesmente dizer, perdeu. Não dá. Isso não é compatível com a segurança jurídica, né? E aí falar de segurança jurídica num ambiente desse é desconhecer o que está acontecendo. Um documento público, um título, uma escritura, não tem ali um ato jurídico perfeito? Ah, não. Vem uma decisão judicial que bota tudo de lado e aí o que vale é a decisão. A tradição, os documentos não têm validade. Isso não é compatível com o Brasil de hoje. Perfeito. Olha, eu queria agradecer, chegamos ao fim aí ao nosso embate de hoje, agradecer imensamente a presença do senador Marcos Rogério e do deputado Chico Alencar, que nos ouve. O senhor está aí, o senhor está onde? Em Copacabana? Estou no Morro de Santa Teresa, centro do Rio de Janeiro. Tem um povo aqui muito privado de direitos, das favelas que constituem o nosso bairro também. Tem que ter cuidado daqui a pouco. Solidariedade, inclusive, ao povo do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai ter indígena querendo retomar a Baía da Guanabara, deputado. Isso é falacioso, isso é falso, é fake news. Agora, eles são povos originários, que, aliás, foram bucha de canhão na disputa de franceses e portugueses pelo domínio colonialista da terra. E, meu querido Marcos Rogério, índio é produtivo também, você sabe disso, né? Conheço, não tem um fala exemplo. das classes produtivas só se referindo ao agro. E muito pequeno produtor rural é produtivo também, não é só agro. Não. Eu conheço a cultura indígena do meu estado, tem bons exemplos, né? Lá você tem cooperativas lá que trabalham com a castanha de forma espetacular, ganhando mercado rondoniense, nacional e internacional. E também com a cultura do café. A região de Cacoal, por exemplo, os índios trabalham com café. Mas é um desafio ainda para os índios conseguirem produzir dentro de suas áreas. Há muitas limitações, muitos impedimentos. Eu defendo liberdade para o índio, inclusive para produzir e ter o direito de viver bem. Muito bem. Bom, chegamos ao fim do nosso embate hoje aqui com a presença do senador Marcos Rogério, do deputado Chico Alencar. Agradeço também a você, nosso assinante, que nos assiste e que apoia o jornalismo independente. A nossa emissora permanece à disposição para trazer outros temas e grandes nomes do poder em Brasília. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo Ponto Final.